para dar início na campanha de 12 vezes. Por que nós falamos 12 vezes? Porque nós pode vir em seguida, tipo, cada dia uma vez, ou nós pode vir, tipo, vem um dia, passa um, dois, vem de novo, passa um, dois, três, quatro, vem de novo. Nós tem que vir 12 vezes. É uma campanha de 12 dias aqui no Monte, uma das causas impossível, em favor dos irmãos, das irmãs que fizeram o voto, que nos ajudaram, né, irmão? Quando nós fomos para o Paraíba, os irmãos que fizeram seus votos, que ajudaram nós a ir para o Paraíba, né, irmão? Que nem nós falou, né? Tanto nós gastamos para ir até o aeroporto. Eu paguei R$ 350 para ir até o aeroporto. Para voltar eu paguei 300, acho que deu 300 e pouco. Lá eu paguei 240 para ir, 240 para voltar. Então 280 só lá. 280, ó. 480 só lá no aeroporto para ir e voltar lá. Aqui, pode dizer 350 mais 300 e pouco. Quase R$ 800. Só aqui. Então você vê que 1.000 e pouco foi só de pai do aeroporto para casa, de casa para o aeroporto. Aí a senhora que toma conta da minha casa, eu dei mais R$ 250 para ela, né? Que ela ficou tomando conta da minha casa, de mais R$ 250 para ela. Então existe um gasto, né, irmãos? Louvado seja Deus, e os irmãos ajudaram nós, né, irmão? Porque uma alma não tem, uma alma assim, não tem dinheiro, né? Eu ia falar uma alma não tem valor. Uma alma não tem dinheiro que paga o valor de uma alma. Uma vez mesmo eu fiquei sabendo que tinha um irmão mesmo que ele ficou na África 6 meses para ganhar uma alma lá na África. Imagina o tanto que gastou, porque para ir para a África, ficar lá 6 meses, a comida de lá não é o mesmo preço daqui. O preço daqui, o real daqui lá não vale nada. Tipo, o real daqui, lá para outros países, não tem valor nenhum. Tipo, se você pegar R$ 100, dependendo de onde você for lá em um restaurante lá para outros países, R$ 100 talvez será um mini prato de comida, mini prato. Porque lá não tem valor nenhum o dinheiro real nosso aqui em outros países, né? Você vê, porque uma alma, né, irmão, vale muito. E Jesus morreu foi pelas almas. Então nós devemos investir para poder ter salvação das almas. E muitas vezes para nós conseguir alcançar as vidas, as almas, nós temos que correr atrás. Hoje era para mim estar em Caconde, né, irmão? Mas por força maior não teve como eu ir para Caconde. Né? Eu vou deixar para ir semana que vem. Quinta-feira que vem eu ir para Caconde. Não teve como eu ir, né, infelizmente. Louvado seja Deus por isso, né? Em tudo dá glória a Deus. Fomos milhares de vezes em Caconde, né? Eu acho que eu fui mais de 30 vezes em Caconde, né? Eu tomei muita chuva, muito frio, então, graças a Deus, sempre a minha parte eu tenho feito, né? Não deu para nós ir, glória a Deus por isso. Nós vai na semana que vem. Eu creio que Deus vai preparar tudo e nós vamos, né? E também abril ou maio, né, irmão? Mas previsto para maio, estaremos de volta lá no Paraíba. A obra de Paraíba está uma bênção, irmão. Deus está trabalhando, o povo está indo de verdade, né? Louvado seja Deus por isso, né? E também o propósito que eu vou fazer aqui no monte, né, irmão? Em favor dessas obras. Em favor da obra aqui de Oswaldo Cruz, em favor da obra lá de Caconde e também em favor da obra lá do Paraíba. Para Deus abençoar essas obras, né? Essa obra que é do Senhor. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que a porta do inferno não vai prevalecer na igreja de Deus. Nós sabemos sim que tem igreja que é determinado por Deus de ficar em certo local um tempo, outros fica mais tempo, outros fica permanente, porque é o trabalhar de Deus, né? Que nem sobre reis, que a Bíblia fala sobre os reis. Teve rei que reinou 15 anos, teve rei que reinou 4 anos, teve rei que reinou tudo pela ordenança de Deus. Tinha rei que Deus colocava para corrigir o povo, quando o povo estava desconcertado, né? Então tudo é ordenança de Deus, nada é ordenança nossa. Nós não possamos nada se não for por Deus. E
está debaixo dos planos e do controle de Deus, né? Deus no controle, tudo vai dar certo. Não existe perca perante o Senhor. O que nós achamos que é perca é ganho. Muitas vezes Deus tira o bom para colocar o melhor. Deus tira o bom para colocar o melhor. Porque Deus não tem o bom, Deus tem o melhor para nós. Sabia disso? Tem vezes que Deus tira algo para colocar algo bem melhor. Então não existe perca perante Deus, né? Quando o Senhor falou para Abraão, sai da tua terra. Era bom Abraão ficar ali no meio da família, quando entrava na necessidade, né? Corria a família o socorria. Só que Deus tinha o melhor para Abraão. Deus tinha para Abraão ficar só na dependência de Deus. É lindo, irmão, o homem e a mulher ficar na dependência de Deus. A dependência de Deus, irmão, é a melhor bênção que existe para nós. Porque se nós ficar na dependência do homem e da mulher, muitas vezes, irmão, infelizmente, a gente acaba até mesmo se frustrando. A gente acaba se frustrando, né? Porque o ser humano, todo ser humano, não é um, não é dois, não é três, é todos, é falho. O único que não é falho é só Deus. O único que nunca falhou e nunca vai falhar é somente Deus, né? Deus nunca falhou e Deus nunca vai falhar. Mas o homem, o ser humano, ele falha, né, irmãos? E se nós ficar na dependência de homens, infelizmente, muitas vezes nós somos frustrados. Isso qualquer um de nós, você, eu, todos nós. Não existe aquele que não é frustrado. Mas se nós ficar na dependência de Deus, Deus, irmão, sempre Ele vai honrar nós. Sempre Ele vai abrir porta de escape, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Deus, Ele é maravilhoso. Louvado seja Deus, né? Deus, Ele é tremendo. Estou compartilhando aqui para as pessoas poderem entrar, né? Porque nós não entramos na live tão cedo assim, né? A não ser que nós estamos lá para Paraíba. Vai para cá sempre nós entramos 9 horas, 9h10. Mas hoje nós acabou acordando cedo. E depois que nós acordamos, nós não conseguimos mais dormir. Nós pode ficar na cama daqui e dali, mas não dorme mais. Louvado seja Deus. Então eu estou compartilhando aqui para os irmãos poderem entrar, né? Louvado seja Deus. Então hoje inicia uma campanha de 12 dias aqui no monte, né? 12 vezes, né? A campanha Causas Impossíveis, em favor dos irmãos, das irmãs, que fizeram seus votos, né? Louvado seja Deus. Deus, Ele é maravilhoso, Deus, Ele é tremendo. Glória a Deus por isso, né? Em tudo a Bíblia diz que dá glória em tudo. Nós devemos, irmão, quando nós estamos na presença de Deus, e nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo que nós passar, tudo que nós enfrentar, nós devemos dar glória a Deus, porque tudo é permissão de Deus. E sempre nós temos que ter para nós, é uma oportunidade que Deus está nos dando, de nós ter uma experiência. Irmão, uma palavra de Deus, carta aos Hebreus 12:14 e Timóteo 4:7. Hebreu 12:14 diz assim: segui a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Em Timóteo 4, capítulo 4, versículo 7, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Porque muitas vezes, irmão, Deus quer ver nós combater o bom combate. Deus quer ver a minha, a tua perseverança. Entendeu? Tinha um pastor que ele foi o meu pastor, ele era o primeiro e eu era o segundo, e tinha o terceiro pastor, que eu tinha levantado o terceiro pastor, né? Através de Deus. Ele era presbítero, aí precisou de um pastor, nós levantamos esse pastor, né? Porque o meu pastor mesmo, ele viajava e deixava a obra nas minhas mãos. Aí ele falava para mim: ó, pastor, eu vou viajar. A Bíblia diz que mudando o sacerdote, muda também as leis.
Então eu viajando, você faz do teu jeito. Quando eu voltar, aí eu faço do meu jeito. Eu viajando, você vai fazer do teu jeito. Aí eu levantei esse pastor para me ajudar. Então ficou o primeiro, o segundo e o terceiro pastor. O primeiro pastor, ele era pastor, né? Itinerário que fala, né? E ele também era missionário. Então ele saiu para uma missão para a obra e ficava eu e esse terceiro pastor. Aí eu ficava sendo o primeiro, esse terceiro ficava sendo o segundo pastor. Aí quando o outro pastor voltava, ele era o primeiro e eu voltava a ser segundo, que eu era segundo, e o segundo voltava a ser terceiro, era o terceiro pastor. Irmãos, e ali sempre ele falava isso e nós aprendemos muito. Nós aprendemos muito, porque tem coisas ele falava, ó, você nunca pode querer ter o inimigo longe de você. O inimigo quer dizer, muitas vezes, aquela pessoa que é contra você. Você nunca pode querer ter ele longe de você. Porque ele longe de você, você não sabe o que ele está fazendo. E ele perto, você está ali, ó, um olho no gato, outro no peixe. Um olho no gato, outro no peixe. E aquele pastor, ele me instruía muito, né, irmão? E eu dava ouvido. Porque a gente, irmão, o homem, nós evangélicos, Deus usa as pessoas para nos instruir. Só que o diabo, ele luta quando as pessoas começam a instruir nós. Que nem quando esse pastor começou a me instruir, o diabo lutava comigo. Rapaz, você que é pastor de verdade, você é de oração. Deus te usa de verdade, você que é o pastor. Você não tem que dar ouvido para ele, não. O diabo soprava isso no meu ouvido. Porque o diabo não queria deixar eu dar ouvido para aquele pastor, porque eu ia aprender muito. Só que aí eu sabia que era o diabo. Aí eu repreendia Satanás em pensamento e ficava dando crédito àquilo que aquele pastor falava para mim. E eu aprendi muito com aquele pastor. E eu queria ter ficado mais tempo do lado dele, mas não teve como. Eu queria ter ficado mais uns 2, 3 anos, que eu ia aprender muito mais. E tudo que eu aprendi com ele, hoje serviu para a minha carreira ministerial. Hoje serviu muito para mim. Se talvez eu não tivesse dado ouvido a ele, talvez hoje eu estaria fracassado. Quantas pessoas que muitas vezes nos dias de hoje estão fracassados? Sabe por quê? Porque a Bíblia diz, irmão, que até o sábio... Pô, tudo escura. Falei, uai, bateria tem. Como é que apagou assim? Né? Então, quantas pessoas hoje estão fracassadas? Sabe por quê, irmão? Esse demônio que luta com a pessoa, para a pessoa não dar ouvido para o pastor, para a pessoa não dar ouvido para aquela pessoa que está instruindo ele, ela. Sabe, porque aí esse demônio é o demônio do inchaço. É o demônio do orgulho. É esse demônio. Ele tem várias características. Por que ele trabalha no sentido da pessoa não dar ouvido? Porque ele sabe, irmão, que aí fica mais fácil para ele derrubar a pessoa. A pessoa muitas vezes vai precisar daquele ensinamento e muitas vezes não deu ouvido e agora vai perecer. E agora vai perecer porque deixou de ganhar o conhecimento através de Deus usando pessoa. Porque tem sabedoria, tem conhecimento que nós adquirimos, irmão, é por outras pessoas. É por pessoas que já teve experiência. Pessoas que passou algo semelhante àquilo que nós está passando ou que nós vai passar. Então aquela pessoa, por experiência, Deus levanta ele e ela para instruir nós. E aí se nós não der ouvido, o que acontece? Lá na frente, nós vamos precisar daquela instrução, só que nós não deu ouvido, a gente não sabe como fazer. A gente fica meio perdido, sem saber. É a mesma coisa do marinheiro, do navio. Se ele pegar um navio, irmão, ele não ter tipo um mapa lá que mostra para onde ele está indo. Sem aquilo ele não vai em lugar nenhum. Ele pode ser um marinheiro. Ele pode ser um marinheiro. Mas sem aquilo ele não vai. A mesma coisa, quem vai viajar para bem longe de carro ou moto, se não usar o GPS, ele não sabe como ir. Vamos supor, se ele vai muito longe, ele não sabe como ir. E sem o GPS ele pode até ir. Só que ele vai demorar muito.
Ou talvez ele nunca vai conseguir chegar. Porque se você pegar a rodovia, dos lados é só mato. Não tem negócio de ter casa, ter ninguém para você perguntar. Porque na rodovia ninguém para ninguém. Não é cidade que você pergunta para um, pergunta para outro. Não tem como. Pista, rodovia é só mato dos lados. Então se você não tiver o GPS, infelizmente, você não vai conseguir chegar. Então, muitas vezes é como se fosse um GPS, aquele ensinamento, aquela instrução que aquela pessoa que tem uma experiência, que já passou por algo, vai passar para nós. É que nem que sempre eu falo aqui para os irmãos, para as irmãs. As pessoas que der ouvido, irmão, o que nós temos falado aqui na live, os irmãos que têm prestado atenção de verdade, eu falo com toda certeza. Esses irmãos, essas irmãs, o diabo não terá êxito. Não terá. Porque essas pessoas, irmão, estão pegando assim como se fosse uma bagagem. Essas pessoas estão adquirindo uma bagagem espiritual. Essas pessoas estão adquirindo. É que nem a cooperadora Edilane Pinheiro. Ela, quando ela seguia nós na live, né, entrava de vez em quando, e depois aí um dia ela entrou na live e Deus revelou ela. Que ela ia aprender muito com nós aqui na live, que era para ela ficar na nossa live, que ela ia aprender muito, ela pensou com ela. O pastor está falando isso aí para mim ficar na live dele. Só que depois do tempo ela foi aprendendo, ela entrou no nosso privado e falou, pastor, lembra quando o Senhor te usou, falou que eu ia aprender muito nas tuas lives? Pastor, eu pensei comigo, o pastor está falando isso aí para mim ficar na live dele. Pastor, olha pastor, eu quero falar para você, o meu pastor aqui em Manaus, ele veio de outra cidade e abriu um ministério aqui. Só que depois ele viajou, deixou eu e meu esposo tomando conta da igreja, ele viajou. E nós não foi instruído nem como abrir um culto, nós não foi instruído a nada, nós estamos aprendendo com o Senhor. É através das lives do Senhor que nós estamos aprendendo. Na verdade, você está sendo o nosso pastor. Hoje eu estou aprendendo muito, graças a Deus. Talvez se não fosse tuas lives, pastor, talvez nem de pé mais eu estava. Olha só, irmão. Olha só. Aí agora eles abrem culto, eles sabem como abrir um culto, eles sabem como reger a igreja, tudinho. Aprendeu através das nossas lives. Porque o pastor deles mesmo pegou, abriu a igreja, deixou eles lá, eles novo convertidos, sem experiência nenhuma, e ele viajou. Eles não sabiam nem como abrir culto, nem como fazer nada. Eles não sabiam. Aí, através das nossas lives, eles foram aprendendo. Hoje eles são obreiros de valor, aprendeu muito com a gente. Agora, se eles não dessem ouvido, não vou dar ouvido a esse pastor, não. Talvez hoje ele estaria no mundo. Talvez hoje ele estaria fracassado. Porque deixaram de pegar a instrução que Deus tinha para eles, através de nós. A sabedoria, quando ele fala, ai Senhor, me dá sabedoria, me dá sabedoria. Irmão, a sabedoria que em primeiro lugar, a grande porta da sabedoria, sabe qual que é a grande porta da sabedoria? É você observar. É você falar menos e observar. Você observando, você vai aprender 4, 5, 10 vezes a mais do que você falando. É você observando. Muitas coisas eu aprendi, irmão, com meus pastores, observando a forma que eles agiam. E tinha vezes, dependendo da forma que eles agiam, eu ficava assim, nossa, mas o pastor, não, olha o pastor. Porque era como se fosse um papel de uma pessoa bobo. Que eu já vi pastor tirar a roupa do corpo para dar para outra pessoa para calar a boca. E eu ficava admirado, mas meu Deus, o pastor está certo. E ele está tirando a roupa dele para dar para outra pessoa. Nossa, eu não acredito que o pastor está fazendo isso. Só que aquilo, eu aprendi aquilo. É que nem aquela palavra, se bater de um lado, dá do outro. Você sabia? Porque, irmão, vale a pena o homem, a mulher que é sábio, que invita a contenda, que invita o disse-me-diz. Porque a contenda, o disse-me-diz, provém das trevas.
E a pessoa que procura briga, que procura disse-me-disse, irmão, está dando vazão para Satanás. Está dando vazão para o diabo. Porque o nosso Deus chega até a dizer na palavra que é para nós nem ter contenda de palavra. Depois da pessoa repreendida 2, 3 vezes, a Bíblia manda nós ter como nécio. A pessoa já está corrompida. A Bíblia chega a falar isso, que nós não devemos ter nem contenda de palavra, que ao servo de Deus não convém contender, mas ser manso e humilde. E Jesus diz, aprender de mim que sou manso e humilde. Quantos crentes você vê crente atribulado? Você vê irmã atribulada, porque sou contendeiro. Eles não têm tempo para orar, não tem tempo para participar da live, mas tem tempo para sentar em rodinha de família e falar mal de um, falar mal de outro. Então, eles se enchem de demônio. Eles se enchem de demônio, não é de Deus que eles se enchem, é de demônio. Aí esses demônios que estão se enchendo, é onde eles vão para o fracasso. Eles estão indo rumo à derrota. Você sabia disso? Está indo rumo à derrota. Vive atribulado, outros acabam ficando tão atribulado, irmão, que passa agora a ficar abaixo de comprimido. Outros ficam tão oprimidos, irmão, que chega agora a ficar depressivo, começa a ter depressão. Começa a ter depressão, por quê, irmão? Porque da vez de se encher de Deus, eles estão se enchendo de demônio. Porque o verdadeiro crente, irmão, ele não vai sentar na roda de família para falar mal de ninguém, ele vai orar. Ou vai cuidar da própria vida. Porque enquanto um dedo aponta para a pessoa, ó, esse dedo aqui aponta para a pessoa, esse daqui aponta para Deus, e 3 aqui aponta para a própria pessoa. A pessoa, segundo a Bíblia, irmão, a pessoa está num pecado, vamos supor que tem uma pessoa no pecado. Quando eu falo mal daquela pessoa, eu estou pior do que aquela pessoa. Porque na Bíblia não dá direito de julgar ninguém, irmão. E nem falar mal de ninguém. A Bíblia dá direito de nós pregar. Pregar contra o pecado. Se a pessoa está no pecado, a palavra vai falar com ele. Porque a palavra é a maior revelação, é a maior profecia. A mesma coisa se eu estiver falando aqui assunto e aquele você não está fazendo coisas erradas, eu posso falar aqui o que eu quiser falar. Você não vai sentir atingido. Você não vai sentir atacado. Eu posso pregar aqui a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Eu posso falar do adultério, eu posso falar da mentira, eu posso falar de tudo. Se você não pratica nenhuma dessas coisas, você não vai sentir ferido. Você não vai sentir atacado. Agora, se você anda de qualquer jeito, pratica tudo isso, você vai sentir ferido. Ah, o pastor está falando para mim, o pastor está falando de mim. Por quê? Porque você é aquela pessoa. E a palavra está falando com você. Não é o pastor, é a palavra. É você que não está aceitando. Porque a Bíblia diz, conhecerei a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Irmão, a coisa melhor que existe para o homem, para a mulher, é nós reconhecer as nossas falhas enquanto é tempo. E nós colocar nossas vidas no altar e nos consertar, antes que seja tarde demais. Antes que nós perde a nossa própria salvação. Antes que nós vira um crente fafarrão, aí já era. Depois que virar um crente fafarrão, já era. Já era. A Bíblia diz que aquele que caiu é dificilmente voltar a levantar para arrependimento. A Bíblia fala isso. Então nós temos que tomar cuidado, irmãos. Nós temos que aceitar o Evangelho como ele é. Não é como você quer, como eu quero, como nós queremos, não. Nós temos que aceitar o Evangelho como ele é. E o Evangelho do nosso Senhor e Salvador é o Evangelho puro, imaculado. Não tem mistura com o pecado, não tem mistura com a mentira, não tem mistura com as trevas. O Evangelho Imaculado, ele é santo, 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 santo e santo. O Evangelho verdadeiro, ele é para a libertação das pessoas que querem ser libertas. Das pessoas que aceitam a renunciar todo dia ao seu eu, renunciar todo dia ao seu ego,
Porque, irmão, renunciar ao seu orgulho. O evangelho que não tem renúncia, ele não é evangelho, irmão. O evangelho que não confronta o pecado, ele não é evangelho. O evangelho que não confronta a prostituição, o engano, não é evangelho. É falsidade. A Bíblia chega a dizer que é anátema. A Bíblia chama esses tais de anátema. Paulo chega dizendo que vem um anjo lá do céu. Olha só o que Paulo diz. Ainda que vem um anjo lá do céu. Ou nós mesmos anunciamos outro evangelho, é anátema. Quer dizer maldito. Está lá, irmão, em Gálatas. Vai lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 6, 7, 8, 9. Vai lá em Gálatas. Aonde está Gálatas? Livro de Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1º, 2º Coríntios. Acho que aí é Efésios. É Romano, acho que é Efésios. E depois Gálatas. Ou é Gálatas e Efésios. Vamos ver para nós tirar essa dúvida. Se é Gálatas, depois é Efésios. Acho que é Gálatas primeiro, depois é Efésios. Só para os irmãos ver. Vamos lá, irmão. Vamos, conforme nós falamos aqui, nós vai de Marcos para lá, só para vocês verem. Louvado seja Deus. Ó, nós vai já daqui, ó, de Mateus, Mateus, agora nós já está em Marcos, ó, só para vocês verem. Marcos, agora nós já está em Lucas. Só para vocês verem, irmão. Agora nós já está em Atos. Só para vocês verem só. Romano, agora nós já está em Romano. Agora nós vai para 1 Coríntios, lá, 1 Coríntios. Nós já vai para 2 Coríntios. Agora vamos ver aqui no finalzinho de Coríntios. Aí é Gálatas, aí já vem Gálatas. Depois que é Efésios. Ó, Gálatas, capítulo 1, versículo 6, ó. Maravilho-me de tão depressa passeis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas alguns que vos inquieta e quer transtornar o evangelho de Jesus Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que vos anuncio, seja anátema, quer dizer maldito. Você entendeu? Então o evangelho, irmão, ele não mudou. O evangelho, ele não mudou. Agora, as crentaiadas, irmão, eles querem viver de qualquer jeito. As crentaiadas agora, eles não têm tempo para as coisas de Deus. Eles não têm tempo para santificar. Eles não têm tempo, muitas vezes, para ajudar um crente. Eles ajudam, se for da família. Se for da família, eles ficam o dia todinho fazendo para a família. Mas não tem coragem de fazer nada para o pastor, não tem coragem de fazer nada para o obreiro, não tem coragem de fazer nada para o próximo. Ele só faz para a família. Para a família, dá de tudo para a família. Mesmo que a família tem. Mas se vê um irmão, uma irmã que precisa dela, eles não ajudam. Aí eles fazendo isso, irmão, o que eles estão chamando para perto deles? Demônio. Eles estão atraindo demônio para a vida deles. Não é Deus, não, é demônio. Porque estão ao contrário da palavra. E se nós andar ao contrário da palavra, nós vamos atrair demônio para nossas vidas. Deus vai se afastar. Deus não vai ficar de acordo com nós andando ao contrário da palavra. Deus vai andar com nós se nós procurar andar dentro das escrituras. Se nós procurar fazer o que a escritura manda, aí Deus se aproxima e o diabo ele se afasta. Mas se nós andar ao contrário da Bíblia, Deus se afasta e os demônios se aproximam. Aí essas pessoas, irmão, não conseguem mais ter paz. Elas não conseguem mais ter paz com ninguém. Todo mundo para eles estão errado. O pastor está errado, o obreiro está errado, fulano está errado, Bertano está errado, Cicrano está errado. Só ele está certo. Só ele e a família deles. Para eles, só eles e a família deles está com a razão. Está indo para o inferno e está com a razão. Estão se desviando e estão com a razão. É assim que o diabo está fazendo, principalmente nesses últimos dias. É assim que o diabo está fazendo. Porque as pessoas não querem abandonar seus orgulhos.
não querem verdadeiramente se entregar ao Evangelho. Não querem se entregar verdadeiramente à doutrina. Eles preferem seguir família, conselhos de pessoas que já estão desviados. Conselhos de pessoas que estão se desviando. E deixa de ouvir um homem de oração, deixa de ouvir uma mulher de oração, e a vida deles vai indo de mal a pior, até eles perder tudo que tem. O que eu quero dizer é espiritual. Quando eles der por si já estão desviados, viraram crente fafarrão. Estão na igreja, mas por estar. Estão na igreja por estar, mas viraram crente fafarrão. Viraram crente mundâneo. Vocês entenderam? Por quê? Porque não foi achado na vida dele espaço para Deus trabalhar. O pastor chamou a atenção, o pastor fez isso, o pastor fez aquilo, o pastor fez de tudo que era para fazer. Mas infelizmente eles não deram lugar para Deus. O pastor fazer, a parte do pastor ele fez. Aqueles que deu crédito tá firme. Aqueles que deu crédito estão firmão, cada dia mais está virando crente. E aqueles que não dá crédito, cada dia mais vai virando mundâneo. Cada dia mais vai virando mundâneo. Não é culpa do pastor. O pastor não pode pegar ninguém à força e fazer a pessoa obedecer à doutrina. O pastor muitas vezes chorou pela vida, chorou, fez de tudo. Mas a pessoa não quis, por causa do seu próprio orgulho. Por causa do próprio orgulho. Paulo, ele falou isso daí. Teve uma época que Paulo começou a pregar tão duramente, que tinha as pessoas que não queriam se converter de jeito nenhum. A qual Paulo chegou a entregar eles para Satanás. Paulo chegou a entregar eles para Satanás. Porque além de eles não se converter, ele estava querendo afastar outras pessoas. Foi aonde Paulo duramente entregou eles para os demônios. Porque Paulo era um homem de Deus, Paulo tinha essa autoridade. Deus era com Paulo. Porque Deus é com o verdadeiro, irmão. Deus sabe que o homem verdadeiro, a mulher verdadeira, luta de unhas e dentes pela obra. De unhas e dentes. Então Deus conhece os seus. Deus conhece os seus ungidos. Pode muitos criticar, pode muito falar o que quer falar. Mas o verdadeiro homem de Deus, a verdadeira mulher de Deus, Deus conhece. E a Bíblia diz que não há condenação para quem anda segundo o Evangelho. Que não anda mais segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. A Bíblia diz que não há mais condenação. A pessoa que está de verdade no Evangelho não tem condenação para a pessoa. Pode ver quando Daniel andava de verdade, Daniel estava de verdade, o povo que queria pegar Daniel, Ismael falou, nós não pode nada contra Daniel, a não ser que nós pegar na lei do Deus dele. Nós temos que fazer alguma coisa para nós conseguir pegar Daniel na lei do Deus dele. Caso contrário, nós não vamos pegar Daniel em nada. Daniel não é prostituto. Daniel não é sem vergonha, Daniel não é safado, Daniel não é mentiroso, Daniel não é caloteiro, Daniel não é adúltero, Daniel não é afeminado, Daniel é um homem de oração. Nós não vai conseguir pegar nada contra Daniel, a não ser na lei do Deus dele. É mesmo. Então vamos fazer o seguinte, não vai conseguir pegar ele, aí bolaram um plano. Mas Deus estava com Daniel. Pegaram Daniel, pegaram, jogaram na cova dos leões, jogaram. Só que os leões não tocou em Daniel, porque Deus estava com Daniel. Deus estava com Daniel. Aí os acusadores de Daniel, sabe o que fizeram com eles? Antes de chegar a ser jogado lá no ar, a Bíblia diz que no ar os leões pegou eles, traçou eles. Então, irmão, a pessoa que realmente tenta derrubar um homem de Deus, uma mulher de Deus, quem abre a cova nela cairá. Você pode ter certeza, a pessoa que abre uma cova para um homem de Deus, para uma mulher de Deus, quem cai na cova é eles. É eles que caem na cova, é eles que caem na ruína. É eles, irmão.
Porque o homem verdadeiro, a mulher verdadeira, diante de Deus, o anjo do Senhor, a Bíblia diz que acampa ao redor do que os invoca e livra de todo o mal. E livra, irmão. Deus é Deus. Deus é Deus, Deus livra, irmãos. E se Deus permitiu o homem e a mulher passar, porque Deus permitiu, porque Deus quer dar experiência para o homem e para a mulher. Louvado seja Deus. Vale a pena, irmão, nós ser fiel ao Evangelho. Vale a pena nós ser fiel ao nosso Deus. Nós temos que se preocupar, não é ser fiel com o homem, com a mulher. Primeira coisa, nós temos que preocupar é ser fiel com Deus. Porque eu imagino, irmão, se nós somos fiel com Deus, não tem ninguém que pode dizer que nós é infiel. Porque se nós é fiel com Deus, nós é fiel com todo mundo. Desde que a pessoa anda na verdade. Não tem como nós ser fiel com mentiroso. Não tem como nós ser fiel com safado, com ser vergonha. Não tem como. Nós é fiel com os santos de Deus. Nós é fiel com os crentes lavados, remidos de boas obras. Porque a Bíblia diz que Deus tem compromisso com quem tem compromisso. Então nós temos compromisso com quem tem compromisso. Louvado seja Deus. Então eu imagino o homem que é fiel com Deus, ele é fiel com todo mundo. Logicamente que se a pessoa não estiver no mesmo espírito, a pessoa nunca vai se dar bem. Nunca vai se dar bem o espiritual com o carnal. Nunca vai se dar bem. Nunca vai se dar bem o carnal com o espiritual, irmão. Espiritual é espiritual. Carnal é carnal. Se dá bem com o carnal quem está na carne. Se dá bem com o espiritual quem é espiritual. Louvado seja Deus. Há um provérbio no mundo, me fala com quem tu andas, eu falo quem você é. Se você anda na roda de escarnecedor, anda com crente fanfarrão de qualquer jeito, você também é um crente escarnecedor, você também é um crente fanfarrão. Se você anda com um homem, uma mulher de verdade, de oração, de doutrina, você é um homem de oração, de doutrina. Só faltava você abrir a geladeira e ficar quente. Só faltava você chegar perto de uma fogueira e ficar gelado. Com quem você andar, você vai ser. Se você andar com desviado, pessoa que está desviado, está na igreja, mas está desviado da verdade, está desviado da doutrina, você vai se desviar também. Você vai ficar que nem ele, que nem ela. Essa é pura realidade. Por que que a maioria dos crentes são fanfarrão? Porque, irmão, eles procuram andar com pessoas que nem eles. Ou até pior do que eles. Porque tudo que eles fazem, aquela pessoa aceita. Tudo que eles fazem, aquela pessoa aceita. Aquelas pessoas aceitam, eles falam mal dos outros. Aquelas pessoas aceitam. Concorda com eles no pecado, eles na mentira, no engano, na prostituição, no adultério. Aquelas pessoas concordam com eles, porque aquelas pessoas também estão nas mesmas práticas. Eu duvido que um homem de Deus vai concordar com um fanfarrão. Eu duvido que uma mulher de Deus vai concordar com uma fanfarrona. Eu duvido, irmão, eu duvido. O homem de Deus, ele concorda com o homem de Deus. A mulher de Deus concorda com a mulher de Deus. Mas a fanfarrona concorda com a fanfarrona. O fanfarrão concorda com o fanfarrão. Eita glória. É assim, irmãos. Ou não? É ao contrário. O fanfarrão concorda com o espiritual. O espiritual concorda com o fanfarrão. Não. O fanfarrão concorda com o fanfarrão. A fanfarrona concorda com a fanfarrona. O mentiroso concorda com a mentirosa. O adulto concorda com a adúltera. E o lavado concorda com o lavado. O remido concorda com o remido. Irmãos. Louvado seja Deus. Então há um provérbio no mundo que é verdadeiro. Me fala com quem tu andas. Eu falo quem você é. Se você anda na roda de escarnecedor, você abraça mais os escarnecedores do que a verdade. Você concorda mais com os escarnecedores, com os mentirosos, com os adúlteros, do que com o santo. É porque você também é adúltero. Você também é um profano. Você também é uma profana.
Você também é um mentiroso e é uma mentirosa. Sabe que a pessoa está na mentira, concorda com a pessoa, até dá palavra para livrar a pessoa, chega a se levantar contra a verdade e fica contra o mentiroso, e fica a favor do mentiroso, da mentirosa. Muitas vezes prefere ficar do lado da família que está de qualquer jeito, a família toda bagunçada, toda emarrotada, toda num pecado, toda na vaidade, toda na sem vergonhice, toda na safadeza. Prefere ficar do lado da família, bajulando a família, do que ficar do lado dos verdadeiros, do que ficar do lado de Jesus. Quantas pessoas preferem ficar do lado da família, que a família está de qualquer jeito, e nega a Jesus, não apoia Jesus, não apoia o evangelho verdadeiro, não apoia o pastor, não apoia a doutrina, mas apoia a mentira, apoia o adultério, a sem vergonhice de alguém da família. Porque é mãe, porque é pai, porque é irmão, porque é irmã. Aí vai com o pai, vai com a mãe, vai com o irmão, tudo pro inferno. Porque rejeitou a doutrina, rejeitou andar como a Bíblia manda, rejeitou andar como o pastor está falando. Deixou de dar ouvido ao pastor para ficar com família desviado da verdade. Tem pessoa que está na igreja por estar, mas já está desviado. Está na igreja por estar, prega por pregar, participa da ceia por participar, mas já está desviado. Não tem nada com doutrina, não vive doutrina, odeia doutrina. Quando fala de doutrina, já fica com a cara de pitbull. Pura realidade. É o evangelho da época que nós estamos vivendo, está assim. O Jesus deles é a própria família. O Deus deles é a família. O evangelho deles é a família, a Bíblia deles é a família, eles seguem a família, não é a Bíblia. Porque é mãe, porque é pai, não tem isso, irmão. O verdadeiro crente lavado, remido, ele não apoia, seja mãe, seja pai, seja o irmão, seja a irmã, se tiver no errado, está no errado. Ele não apoia, ele não acorta, ele não aceita, ele prega a verdade, ele não fica no meio, para não dar mau exemplo, porque como é que ele vai ganhar a família, se ele está ali no meio da roda dos escarnecedores? Se ele é farinha do mesmo saco, uma cebola podre dentro de um saco escurece todas as demais. Pega uma cebola podre e coloca dentro de um saco de cebola boa, passa 3, 4 dias, vai lá para você ver quanta cebola já escudeceu também. Passa um mês, vai lá para você ver. Passa algum mês, quando você vai ver, tá todas podres. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. O verdadeiro crente, irmão, ele, mesmo que é família, ele não acota. Ele não acota, pode ser mãe, pode ser quem for. Ele não acota. Ele não acota. Ele fala, você está errado, você está errado. Crente não é assim que age. Você tem que obedecer, você tem que obedecer o pastor, você tem que obedecer o ministério. Se você está no ministério, você tem que obedecer. O que você está fazendo então no ministério? Se você quer andar de qualquer jeito e você não quer concordar com o ministério, o que você está fazendo no ministério? O crente verdadeiro, ele faz isso. Ele não apoia a pessoa que está no erro não, irmão. Ele não apoia. Ele não está para agradar ninguém, não. Ele está para agradar a Deus. O crente verdadeiro, ele é perseguido, irmão. O crente verdadeiro, ele é diferente. É poucas amizades. Por que é poucas amizades do crente verdadeiro? Porque o crente verdadeiro, ele não aceita coisas, irmão, fora ao contrário da Bíblia. Ele não aceita, a pessoa está crucificando a Jesus, a pessoa está pisando no sangue de Jesus, a pessoa está envergonhando o evangelho. Ele não aceita, ele não aceita. Ele é crente de verdade. Então ele não tem muita amizade. O negócio dele não é agradar os outros, o negócio dele é agradar a Deus. E quem estiver no evangelho também será agradado. Quem é de verdade. O crente de verdade, ele é assim, ele age assim, irmãos. É assim que ele age. Ele é poucos amigos,
Porque nem todos gostam dele, nem todos gostam dela, porque ele é crente, ela é crente. É, irmãos. Ele leva as coisas de Deus a sério. Ele leva as coisas de Deus a sério. O que é A, o que é B. Pronto, e acabou. Quem é de verdade aplaude quem é de verdade. Quem é de verdade abraça quem é de verdade. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Agora o crente, irmão, que fica defendendo a família. A família está tudo errado, está tudo desviado. Está na igreja, mas está desviado. Participa de ceia, mas está desviado. Está pregando no altar, mas está desviado. Está desviado. E o crente fica ali do lado da família. Prefere bajular a família. Está indo junto com a família para o inferno. Perde tudo que Deus tem. Porque não quer abraçar o evangelho, não quer abraçar Jesus. Prefere abraçar a família. Família tudo desconcertada, tudo de qualquer jeito. Era para ele ali pregar para a família. Era para ela pregar para a família, mas ele desprega. Eis da vez de pregar, eles desprega para a família. Eis da vez de seis não é para a família. Acha que está amando a família, vendo a família ir para o inferno e concorda, não ama a família coisa nenhuma. Aquele que ama a família, ele prega a verdade para a família. Nem que a família fica bicuda, é melhor ficar bicuda e ir para o céu do que ficar sem bico e ir para o inferno. O crente verdadeiro, irmão, ele é crente verdadeiro. Ou é ou não é, irmão. Ou é ou não é. Não existe meio termo, está em cima do muro. Ou ele foi levantado para agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo e deixar de agradar a si próprio. Porque o crente que procura agradar a si próprio e agradar a família está muito longe do Evangelho. Está muito longe do Evangelho. Crente não tem que agradar a si próprio e agradar a família. Crente tem que agradar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem tiver na direção, quem tiver no prumo vai ser agradado. Louvado seja Deus. Como é que pode, irmão, ficar contra o Evangelho, ficar contra o pastor, ficar contra a doutrina e ficar a favor da família que está desviado? Desviado da doutrina, desviado da verdade, fica bajulando a família. Contos, irmão, contos. Aí fica na igreja, irmão, ministério nenhum tá bom, fica 10, 20, 30 anos, nunca se liberta. Fica uma pessoa, se vai numa igreja dá trabalho, se vai em outro ministério dá trabalho, se vai em outro ministério dá trabalho. Irmão, se em 10 ministérios, nos 10 ministérios dá trabalho. Será que os 10 ministérios tá errado? Quem tá errado é a pessoa. Quem tá errado é a pessoa, irmão. Que não quer se consertar, que não quer obedecer, que não quer viver o verdadeiro evangelho. A pessoa quer colocar regras. A pessoa mesmo, se pudesse, ele quer ser o pastor, ela quer ser o pastor. E não quer obedecer o homem que Deus levanta, não quer obedecer a mulher que Deus levanta. Mas eles querem fazer do jeito deles. Elas querem fazer do jeito delas. Quando é a família, se a família que peca, tadinho, coitadinho, porque é a família. Se é alguém de fora que pecar, fuzila, mata, acaba. Não presta, não vale nada. Porque é alguém de fora. Mas se for da família, tadinho, coitado. Se a pessoa faz uma coisinha, nossa, tá tão cansado. Outro pode se matar pelo evangelho. Ixi. O outro, se fazer qualquer coisinha, tadinho, tá cansado. É assim. É assim os cambadas de hipócritas, de fariseu, agem assim. É a mesma forma que os fariseus, que os hipócritas das antigas faziam. É as mesmas regras, as mesmas normas.
Jesus falou isso abertamente. Viu um homem jejuando e orando, tinha demônio. Vinha outro comendo, fazendo isso, olha um comilão. É assim que eles fazem. Eles aplaudem quem está na carne. Eles aplaudem quem está no osso. Jesus também falou isso. Veio um homem orando, jejuando, tinha demônio. Veio um comilão, safado, sem vergonha. Olha um comilão, olha ele. É assim, irmão. E essa cambada de fariseu, de hipócrita, muitas vezes estão no meio do evangelho. Para destruir a obra do Senhor, para destruir muitas coisas da obra do Senhor, irmão. Aonde vem escândalo, aonde vem dissensão, por causa desse povo. Não é por causa do povo de Deus. O povo de Deus é povo de Deus. O povo de Deus é um povo diferente. O povo de Deus é um povo lavado, é um povo remido, é um povo de boas obras. É um povo que você vai fazer algo espiritual, ele está no meio. Você vai fazer uma campanha, ele está no meio. Você vai fazer isso, ele está no meio fazendo. Eles não perdem, é o povo de Deus. Agora, quando você vê pessoas andando ao contrário, irmão, alguma coisa tem. Alguma coisa tem. Essa é verdade. A luta hoje da igreja, irmão, não é com macumbeiro. A luta da igreja hoje não é com macumbeiro, é com os crentes desviados dentro da igreja. Está dentro da igreja, mas está desviado. As lutas dos pastores hoje em dia é com os crentes desviados dentro da igreja. É onde é a rodinha do disse-me-disse. É onde é formada a rodinha dos que se levanta contra a obra. É onde constitui essa rodinha do disse-me-disse dentro da igreja. É os crentes desviados que estão dentro das igrejas. Aí eles passam a ser instrumento de Satanás para impedir a obra ir para frente. Eles não é instrumento de Deus, mas passa a ser instrumento do diabo, porque dá vazão para o diabo e não dá lugar para Deus. É onde levanta o grupo dos divisores. É onde levanta o grupo dos divisores. É onde os pastores dos ministérios passam a ter grande luta com esse povo. Grande luta. Tem pastor gemendo, tem pastor gritando, por causa desse povo, que não se converte, não deixa a igreja ir para frente. Ainda impede outros que queriam seguir o ministério. Irmãos, as maiores lutas dos pastores é com os crentes desviados dentro da igreja. Com o crente fiel, o pastor não vai ter luta. O crente verdadeiro, o pastor não tem luta, irmão. De jeito nenhum. Fala para mim se o pastor tem luta com o crente verdadeiro, não. O crente verdadeiro, ele é uma bênção, irmão. Ela é uma bênção. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Eu posso falar, irmão. Eu creio que muitos pastores que me conheceu quando eu fui da Deus Amor, eu posso falar perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu coloco até minha salvação perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pastor, que foi o meu pastor, graças a Deus, nenhum passou luta comigo, porque eu fui de verdade. Eu estava ali para somar, não estava ali para dividir, não. Eu estava ali para somar, irmãos. Porque quando eu estava na carne, algum pastor na carne, eu já falava também a verdade. Mas pastor nenhum nunca passou luta comigo. Eu falo sem medo de errar. Porque eu estava ali para somar. Eu estava ali para ajudar o ministério a crescer. Eu estava ali para me entrar no céu e também conduzir as pessoas para o céu e ajudar também o meu pastor a entrar no céu. Eu não estava ali para contrariar o meu pastor. Eu não estava ali para contrariar o ministério, não. Eu falo sem medo de errar. Todos os pastores que me pastoreou, graças a Deus, nenhum deles tem o que falar de mim.
nenhum deles tem o que falar de mim. Perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é minha testemunha. Não precisava, pastor, faz isso, faz aquilo, não precisava. Eu, como crente, eu sei o que eu tinha que fazer. Eu sei como eu tinha que viver. Eu tinha que ajudar o meu pastor, porque a Bíblia manda nós ajudar o pastor. Aquele que não ajuda o seu pastor, que o pastor de doutrina, né? O pastor verdadeiro, não é para ajudar qualquer fanfarrão, não. É o pastor verdadeiro, a Bíblia manda nós ajudar. É Bíblia. Irmão, então eu sempre ajudei os meus pastores. Não precisava eles mandar eu abrir culto. Quando eu ia lá na escala, ver quem estava na escala, se eu via que a pessoa que estava na escala não vinha, eu me apresentava a mim e abria o culto. Eu ia lá na escala ver quem aqui ia pregar. Se a pessoa que ia pregar não tinha chegado, eu me apresentava para pregar. Eu entrava dentro da igreja, eu ia lá no banheiro. Se o banheiro tivesse sujo, eu pegava rodo, eu pegava vassoura, eu pegava um pano para limpar o banheiro. Não precisava mandar eu. Eu chegava na igreja cedo, eu pegava um pano, naquela época era aquele chão vermelhão, aquele chão verdão, passava aquela cera, depois não tinha aquela enceradeira, pegava um pano, saía esfregando o chão para deixar o chão lisinho, o chão brilhando. Eu fazia isto. Quando eu entrava no banheiro que eu não via produto de limpeza, eu tinha dinheiro no meu bolso, eu ia lá no mercado comprar produto de limpeza, ou aonde vendia produto de limpeza. Deus é testemunha disso. Porque eu deixava a casa de Deus cheirosa, porque a casa de Deus nós temos que zelar. Eu sempre agi assim, Deus é testemunha. Eu tirava dinheiro do meu bolso para comprar produto de limpeza para a igreja. Os meus pastores, todos os meus pastores deixavam a chave da igreja comigo. Por causa do meu exemplo. Tinha vez quando os pastores chegavam, eu já estava lá na porta da igreja. Ou tinha vez quando eles chegavam, eu estava chegando junto. E não faltava. Então todos os meus pastores deixavam a chave da igreja comigo. Deixava a cópia da chave da igreja comigo. Porque eles sabiam, se eles faltassem, eu abria a igreja. Porque eu sempre fui fiel, irmão. Eu sempre fui fiel, nunca puxei saco de pastor. Nunca puxei saco de pastor, porque eu não sou de puxar saco de ninguém. Eu sou de fazer o que a Bíblia manda. O meu papel como crente, eu tenho que abrir culto, eu tenho que pregar, eu tenho que limpar a igreja, eu tenho que varrer a igreja. Não precisa ninguém mandar. Esse é o papel do crente verdadeiro. Se está faltando alguma coisa na igreja, eu tenho no bolso. Eu como crente, eu tenho que ir lá comprar. Não precisa ninguém mandar eu comprar um produto de limpeza, um rodo, uma vassoura. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu sou crente lavado, remido. Aquilo não vai me fazer falta. Aquilo não vai fazer eu morrer de fome. Se eu pegar 50 reais, 100 reais, gastar com a igreja, Deus vai me dar em dobro. O que eu estou fazendo na igreja não é para o pastor, é para Deus. Porque a casa é casa de Deus. Não é casa de pastor, é casa de Deus. Então eu sempre tive essa visão. Então eu nunca tive problema com meus pastores. Nunca tive. Porque eu estava ali para somar. Nunca puxei tapete de ninguém. Nunca fui falar mal de ninguém para os meus pastores. A única vez que eu levei uma situação até um pastor, porque eu era dirigente, estava acontecendo algo grave lá na igreja, né, uma obreira, né, o ônibus passava, porque o ônibus tinha, aquela época tinha um ônibus, né? Os irmãos sabem que teve uma época que tinha um ônibus que pegava o povo para levar para o culto de doutrina. Aí o ônibus ia lá no bairro onde eu dirigia a igreja, e ele passava, e tinha uma obreira namorando, e essa obreira, ela deixava de ir para o culto de doutrina, e ela ficava lá debaixo de uma árvore, no escuro, namorando. Eu já tinha avisado ela 2, 3, 4 vezes, ela não deu ouvido, eu tive que levar para o meu pastor. Porque talvez senão eu e ele ia de banco, mas a coisa era séria. Mas eu tinha avisado ela várias vezes, ela não quis dar ouvido. Aí eu fui obrigado, foi a primeira vez, durante 31 anos de crente, foi a primeira vez que eu levei uma situação para o meu pastor. Porque as coisas eu resolvia lá mesmo, quando eu conseguia resolver, eu mesmo resolvia ali. Quantas vezes irmã que não podia ir na ceia, ou muitas vezes naquela época também, quando não ia no culto de doutrina, não podia participar da ceia. E os cultos daquela época terminavam tarde, irmão. Tinha pessoa que chegava em casa 10h30, 11 horas da noite. E tinha pessoa que tinha vezes que não tinha como ir no culto de doutrina por causa disso.
Aí falava comigo, eu ia lá na livraria, eu pegava a carteirinha da pessoa, eu ia lá na livraria, eu batia a carteirinha da pessoa, eu assinava como responsável. Entendeu, irmão? Sempre agi assim, sempre fui assim. Nunca fui para perseguir ninguém, irmão, querer ver mal de ninguém, querer derrubar ninguém, querer lugar de ninguém. Tudo que eu conquistei foi no joelho, foi na oração, irmão, foi diante de Deus. Nunca quis ser melhor do que ninguém, nunca serei melhor do que ninguém. Mas as coisas de Deus eu levo a sério. Eu não me dou bem com pessoa que faz a obra de Deus relaxadamente. Eu não me dou bem, irmão, eu não aceito. Eu não aceito a pessoa viver o evangelho de qualquer jeito, eu não aceito. Quando você vê uma pessoa me criticando, uma pessoa falando mal de mim, procura o fruto daquela árvore, procura o fruto da minha árvore. Pega, julga as duas pessoas para você ver onde está o erro. Quando você vê uma pessoa que não vai muito com a minha cara, que não vai com o meu jeito, porque a pessoa é um fanfarrão, a pessoa é uma fanfarrona, quer viver de qualquer jeito. E o evangelho não é para viver de qualquer jeito, não. O evangelho é para os lavados remidos de boas obras, irmão. Eita lá, Mastéribia, Deus me conhece. Pergunta para Deus quem sou eu na realidade. Pergunta para o Senhor. A nossa irmã Suzamara está aqui na live. Ela é de outro ministério, ela é da IPDA. Aí ela começou a seguir nós um tempo e ela queria saber quem era eu. Ai, Deus mostra quem é o pastor Marcos Venâncio. Esse ministério é um belo dia, ela tem um sonho. Via vindo um monte de seta contra nós, flechas. Um monte de flecha. Aí nós estávamos de jaleco branco. Nós levantávamos as mãos e saía fogo das nossas mãos. E aquelas setas caíam tudo por terra. Aquelas flechas caíam tudo por terra. Aí Deus mostrou para ela que nós é um homem de Deus. É, irmão, é simples. Nós temos que orar, irmão. Nós não devemos acreditar em qualquer brá. Tem que orar assim. Quem é esse homem? Esse homem aí é homem de Deus mesmo ou é brá? Não é pecado a pessoa orar, não. Porque nós temos que orar. Não é dar crédito com qualquer um, não, irmão. Porque hoje tem muitos enganadores. É uma pessoa maravilhosa, nossa irmã Suzamar. É uma pessoa de doutrina. Sempre está conosco. Nunca deu trabalho para nós, graças a Deus. Que continua sendo essa pessoa excelente, essa pessoa maravilhosa. Como muitas irmãs, quando eu falei, irmão, quando é para aplaudir, eu aplaudo. Mas se é para puxar a orelha, eu puxo a orelha. Né? Que Deus abençoe a Suzamar, abençoe seu esposo. Que Deus abençoe seus filhos. Louvado seja Deus. Deus já usou muito para falar comigo. É uma grande mulher de Deus. Como é a nossa irmã Fernanda Barbosa. Nunca tive trabalho com a nossa irmã Fernanda Barbosa. Tem nos ajudado bastante. Então, irmão, nós estamos aqui, irmão, para fazer a obra de Deus unido. Nós estamos aqui, irmão, para dar nossas mãos e lutar pela verdade. Nós não estamos aqui para querer um ser melhor do que o outro, não. Nós estamos aqui para somar, para nós morar no céu, irmão. O nosso intuito é morar no céu, é obedecer e viver o evangelho como ele é. É viver o evangelho como ele é. Não é aquilo que eu acho, que você acha, não. É o que a Bíblia manda. É o que a Bíblia manda. A nossa irmã cooperadora Thelma, né? Conseguiu achar nossa live, não sei como é que ela conseguiu achar nossa live. Assim que ela achou nossa live, não saiu mais da nossa live, foi abraçada pela nossa live e ela também abraçou a nossa live. É uma benção para esta obra, é a cooperadora Thelma. Nunca tive trabalho com a cooperadora Thelma. Se precisar, eu penduro na orelha dela, se precisar, mas nunca precisou. A cooperadora Letícia, quando houve, teve no pecado no tempo passado, tomou vários puxão de orelha. Mas hoje é uma grande mulher de Deus, uma grande obreira. Até o ministério foi lá para onde eles moram. Olha que benção. Hoje é uma benção. Já está até falando em mistério, abrindo culto. Já vai começar até a pregar. Eita, glória a Deus. Já desceu até as águas correntes. Eita, maravilha. O evangelho é isso, irmão. É libertar as pessoas. É tirar as pessoas do erro, do engano. Eu não era contra a Letícia. Nunca fui contra a Letícia. Eu era contra as coisas erradas que ela fazia. Eu não era de acordo, mas ela abandonou todas as coisas erradas, saiu do adultério, né, irmão?
vivia amaziada, saiu, abandonou o homem, não quis mais nada com ele, desceu as águas, fez um concerto com Deus, hoje vive uma vida em oração e jejum, já varou várias madrugadas com nós orando, quando nós faz a live, não perde live, sempre está aí colocando Pix, colocando o nosso número de zap, para as pessoas entrarem em contato, cedeu o espaço no canal dela, coloca vídeos de testemunho, coloca nos status, olha que maravilha. A nossa irmã Ragel Abreu Rodrigues também abriu espaço no canal dela. Começou a colocar também testemunho no canal da nossa irmã Ragel Abreu Rodrigues. Os irmãos se inscrevem lá. Os irmãos se inscrevem no canal da missionária Mara, que ela também cedeu lugar para os vídeos. As irmãs também se inscrevem no canal da cooperadora Letícia. Se inscreve também no canal da nossa irmã Thelma, que é o canal Testemunho Vivo. E da nossa irmã missionária Mara é o Testemunho Apostólicos. Canal Testemunho Apostólicos. E os irmãos também se inscrevem lá no canal da nossa irmã Ragel Abreu Rodrigues. Né? E tanto também os irmãos compartilham tanto um vídeo de um canal do outro, para divulgar os canais dos irmãos, para as pessoas ficar mais fácil, irmão, para nós alcançar as almas, alcançar as vidas. O nosso intuito é esse, irmão, é nós lutar junto. É nós lutar unido, irmão, para ver a obra crescer, o verdadeiro evangelho chegar às criaturas, o verdadeiro evangelho chegar até as pessoas. Esse é o nosso intuito. A nossa irmã Ragel Rodrigues está aí, ó. É só você entrar aí, ó, apertar onde está a bolinha do nome dela aí, ó. Onde está aí o perfil dela, você aperta aí, você vai entrar no canal dela. Quando você entrar no canal dela, você vai se inscrever lá, e vai divulgar os vídeos que tá lá também. Eu divulguei nos grupos de todos, tanto da missionária, tanto da cooperadora Letícia, da cooperadora Thelma, também compartilhei da nossa irmã Ragel Abreu Rodrigues, também da missionária Liliane também, que vai começar a colocar vídeo. Tem 2 vídeos lá, acho que ela vai colocar mais vídeo. Eu fui lá mexer no canal dela, né, irmão? Consegui colocar 2 vídeos. Vai colocar mais vídeo. Você entendeu, irmão? Vamos lutar unido. Vamos unir a nossa força, irmão. Vamos abraçar esse ministério que Deus levantou para a nossa salvação. Que Deus levantou para nós continuar na doutrina. Para nós perseverar na oração. Irmão, esse ministério é um despertamento para quem quer ser salvo. Esse ministério é um despertamento que Deus levantou. Aleluia, nos últimos dias, irmãos, aonde muitos ministérios estão se afastando, se apostatando da fé, esse ministério está se achegando mais em oração, esse ministério está se achegando mais em doutrina. Louvado seja Deus. Se nós unir a nossa força, irmão, se nós der lugar para Deus trabalhar, Deus vai trabalhar. Nós vai ser bênção um para o outro. Nós vai ser bênção um para o outro, tão bom que só é que os irmãos vivam em união. É aí que Deus vai agir nas nossas vidas e o diabo não vai ter vez, o diabo não vai ter êxito, o diabo vai sair do nosso meio e Deus vai entrar no nosso meio. Se nós estiver ligado no mesmo espírito, a Bíblia chega a dizer, tem como andar de acordo se não estiver em pleno acordo, tem como andar junto se não estiver em pleno acordo. Para andar junto tem que estar em pleno acordo, irmão, em pleno acordo de viver e pregar a doutrina, em pleno acordo de obedecer a Deus. Olha que maravilha, até a irmã Ragel abriu espaço lá no canal dela. E está cheio de testemunho lá. Olha que maravilha. Olha a nossa irmã Fernanda aí com nós. Eu creio também que a irmã Fernanda também, eu creio que já também ela vai abrir um espaço lá no canal dela, para nós colocar os testemunhos lá, né? Porque, irmão, veja bem, um canal, vamos supor, dá 4 visualizações, o outro dá 10, o outro dá 5, o outro dá 6, e assim nós vai conseguindo evangelizar. Vamos, irmão, vamos fazer de tudo para esta obra, né? Eu creio que breve, nós vamos chegar também lá no Paraguai. Nós vamos chegar lá no Paraguai. E nós vai lá na casa da irmã Fernanda Barbosa almoçar. Irmã Fernanda, coloca água no feijão aí, irmã. Fala pro teu esposo que nós está chegando aí.
Oh, glória a Deus, né, irmãos? Irmão, é assim o evangelho. O evangelho, irmão, ele é alegria. O evangelho, ele é felicidade. O evangelho, ele é paz desde que nós viva ele. O evangelho não é tribulação. O evangelho não é discórdia, irmão. Desde que nós vivamos o evangelho verdadeiro. O evangelho é alegria, é felicidade, é paz, é harmonia. Tão bom que sabe é que os irmãos vivem em união. Mas para ter união temos que viver em pleno acordo. Temos que andar conforme a Bíblia manda. Se nós queremos andar ao contrário, andar diferenciado, é onde teremos problemas. Teremos problemas, infelizmente. Mas se nós andar em pleno acordo, irmão, concordar com a doutrina, porque, irmão, sempre tudo que nós falamos, nós mostramos dentro da palavra. E vamos ser verdadeiros. Se nós fazer conforme é falado nas nossas lives, se nós agir conforme é falado nas nossas lives, cada dia mais nós vamos se aproximar para Deus. Cada dia mais, irmão, nós vamos ter uma vida com Cristo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então nós estamos aqui para isso, irmão. É para preparar a noiva do Cordeiro. É para preparar a noiva do Cordeiro, irmão, para o encontro com Jesus. A nossa irmã Daniela Maria. Ela era uma pessoa que ela andava na vaidade. Ela conheceu o nosso canal, foi curada. Hoje ela é uma mulher de Deus. Família dela, irmão, que não gostava de crente, odiava crente. A mãe dela batizou, está na igreja. Família dela que não gostava de crente já vai estar indo até para a igreja. Olha o que Deus tem feito. Tudo que nós prega aqui, ela fica só ouvindo. Depois ela vai e prega para a família dela. Olha que maravilha. Hoje ela é uma mulher de Deus. Hoje ela vive uma vida com Deus. Totalmente diferente do que ela era, que andava na vaidade. Porque ela abraçou o canal. Ela abraçou a doutrina. Nunca tivemos problema com a irmã Daniela Maria. Nunca. Nunca, irmão, tivemos problema. Glória a Deus. E nunca queremos ter problema com ninguém, irmão. O nosso problema é só com o diabo, é com o pecado, é com a vaidade. O nosso problema é com a mentira, é com a ser vergonhice, é com a safadeza. O nosso problema é com essas coisas. Não é com o povo de Deus. Se é povo de Deus, é o nosso povo. Se é povo de Deus, pertence a nós. Nós estamos aqui, irmão, para somar a verdadeira doutrina. Nós estamos aqui para um ajudar o outro a entrar no céu. Nós estamos aqui para um orar pelo outro. Nós não estamos aqui para humilhar ninguém, ser melhor do que ninguém, não. Nós estamos aqui para viver o Evangelho. Esse é o nosso intuito. É viver o Evangelho e pregar o Evangelho, irmão. E aqueles que querem ouvir a verdadeira palavra, aqueles que estão dispostos a abandonar o mundo, abandonar a vaidade, abandonar o orgulho, abandonar o eu, abandonar os seus egos, os seus orgulhos, que estão dispostos a abraçar o Evangelho como o Evangelho é, vai ser bênção, vai ser vitória. O Evangelho, o verdadeiro Evangelho tem que confrontar o pecado, irmão. O verdadeiro Evangelho é o Evangelho de renúncia. É o Evangelho de renúncia. É como ser um homem de Deus numa terra corrompida. É como ser uma mulher de Deus numa terra corrompida. Você vai ser diferente. Você vai ser diferente de milhares de pessoas. Você vai ser diferente. Olha a história de Marta e Maria. As duas eram irmãs, mas uma era diferente da outra. Olha as virgens, todas eram virgens. Era 10 virgens. Mas tinha 5 que eram igual e tinha 5 que eram igual. Metade era igual e metade era igual. 5 era diferente das outras 5. É. Assim somos nós, irmão. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que ser a diferença. A nossa irmã Maria Sororidade. A nossa irmã Maria Sororidade, irmão, ela também vivia. Ela era divorciada e estava vivendo com um homem divorciado. A Maria Sororidade.
Nós pregando aqui, nós pregando, ela abandonou o homem divorciado, fez um concerto com Deus, e agora ela está sozinha, orando a Deus para Deus trabalhar no esposo dela, para ela voltar para o esposo dela, ou ela ficar sozinha. Ela abandonou o homem que ela vivia amasiado, irmão. Ela, na igreja que ela estava, mandaram ela casar com o homem, ela casou com o homem divorciado. E ela também divorciada. Nós pregando, o que ela fez? Ela abraçou, abandonou aquele homem, separou dele, divorciou dele porque ele era divorciado dela também. E agora ela está sozinha, mudou até da onde ela morava. E está aqui com nós. O evangelho é isso. É para trazer a salvação. Hoje ela está feliz. Hoje eu creio que ela mesmo pode falar que ela não vive mais aquelas perturbações que ela vivia na mente. Eu creio que muitos ataques que ela sofria do diabo, hoje ela não sofre mais. Hoje ela vive em paz. Se Jesus vier, agora ela sabe para onde ela vai. Antigamente ela sabia que ela ia para o inferno. Teve época que nós precisou puxar a orelha dela, nós puxou. Nós entrava no privado dela, nós pregava a verdade para ela, nós orava, nós fazia campanha para ela, mas nós nunca deixou de pregar a verdade para ela. Ela abraçou a verdade, abandonou o homem que ela vivia, abandonou, né? E agora ela está sozinha. Está sozinha para a glória de Deus, orando para ela voltar para o esposo dela, porque ela quer morar no céu. Esse é o evangelho, irmão, que nós pregamos. Esse é o evangelho. Já vai, acho que uns 5, nem sei quanto tempo faz que ela já abandonou o homem que ela vivia. Acho que já tem quase um ano, né, irmã Maria Soledade? Acho que já tem quase um ano. Nós nunca falou isso aqui porque, irmão, para não falar nada que era recente, né? Já deixamos passar algum tempo para poder falar agora como testemunho. Hoje serve como testemunho, ó. Ela e a irmã Letícia. A irmã Letícia não era divorciada, mas vivia com um homem sem casar. Vivia com homem sem casar, não conseguia ir para frente, não era batizado, estava na igreja, mas estava desviada. Aceitou esse evangelho que nós pregamos, abandonou o homem que ela vivia amasiada, agora desceu as águas e agora está ajudando a irmã dela lá a dirigir a igreja. Já está até falando em mistério. Eita glória! É isso que Deus faz, irmão. Esse é o nosso foco. É tirar as pessoas que estão no pecado. É pregar a verdade para as pessoas. E falando nisso, irmão, né? Uma irmã, eu não vou citar o nome dessa irmã, né, irmãos? Mas várias pessoas muitas vezes procuram nós. É que nem eu já falei, vou falar aqui de novo. Eu já falei acho que umas 3 vezes isso. Irmão, vamos supor, pastor, vamos supor, alguém pergunta para mim, pastor, eu casei com um homem divorciado de outras mulheres que era divorciada. Vamos supor, aquele homem casou com uma mulher divorciada e ele divorciou. Só que ele nunca casou, só casou com aquela divorciada. Eu posso casar com ele? Pode. Porque o casamento dele com a divorciada não é válido perante Deus. Não é válido. Então ele continuou sendo solteiro. Só não pode casar com a pessoa que foi casada a primeira vez. Ou a primeira ou a segunda vez que foi casado. Agora, se a pessoa casou com uma pessoa divorciada, vamos supor, o José casou com a Maria, só que a Maria era divorciada. O José nunca foi divorciado, nunca casou. A primeira pessoa que ele casou foi com a Maria. Mas ele descobre que a Maria era divorciada. Nesse caso, ele pode separar dela, divorciar dela. E nesse caso, ele pode casar com outra pessoa que nunca foi casado. Vocês estão entendendo? Quem quiser entender melhor, depois pergunta lá no meu zap. Vou explicar mais uma vez. Vamos supor, o José, ele casou com a Maria. O José nunca casou com ninguém. A Maria foi a primeira pessoa que ele casou. Só que depois ele sabe que a Maria é divorciada. Ela é casada. Na lei do homem ela é divorciada, na lei de Deus ela é casada. Nesse caso, José ele pode separar da Maria, divorciar da Maria, e agora ele fica livre para casar com quem ele quer, porque o casamento dele com a Maria não é válido. Na lei dos homens ele estava casado, na lei de Deus ele estava amasiado com a mulher que é casada.
Você entendeu, irmãos? Você entendeu? Porque tinha uma irmã que perguntou para mim, pastor, o meu esposo casou com 2 mulheres, só que as mulheres eram divorciadas. E ele nunca foi casado antes delas. Então o casamento com elas não foi válido. Então ele nunca casou com ninguém. Porque ele estava amaziado com mulheres casadas. Divorciada na lei do homem. Na lei de Deus ela era casada. Então o casamento com elas não foi válido. Então nesse caso ele continua sendo jovem, sem casar, né? Nesse caso ela pode casar com ele e continuar casado e também sendo o primeiro homem que ela está casando. Louvado seja Deus. Então eu creio que alguns irmãos já entenderam o que eu falei, né? O José casou com a Maria, o José nunca casou com ninguém. A primeira mulher ele casou com a Maria, só que a Maria é divorciada. Na lei do homem ela é divorciada, na lei de Deus ela é casada. Então o casamento de José com Maria não é válido. Nesse caso ele pode divorciar da Maria, porque a Maria é casada, e ele pode agora casar com quem ele quer, portanto que seja no Senhor com pessoa que nunca casou. Ou com viúvo ou com viúva. Deixando bem claro. Porque não é válido o casamento com ninguém que é divorciado. Na lei do homem está casado, na lei de Deus está amaziado. Porque só tem um casamento. Até que a morte os separa. Então, irmãos, vamos lutar de verdade. Aproveita essa oportunidade, esta obra. Esta obra nós estamos querendo, irmãos. É o nosso prazer levar essa obra até onde você mora. Mas nós queremos, irmão, que você abrace esse ministério de verdade. Você que um dia vai fazer parte desse ministério. Sabe que esse ministério é sério. Esse ministério foi revelado por Deus. Não é do jeito que eu quero. Não é do jeito que eu imagino, é do jeito que Deus quer. É do jeito que Deus imagina esse ministério. Se você for entrar para esse ministério, entra de verdade. Entra para somar, não para dividir, mas para somar. Entra de verdade. Ajuda nós a compartilhar os testemunhos. Tem o link da rádio, né? O link da rádio é muito fácil para colocar nos status. Porque ele não é vídeo, né? Ele é só um link. Né? Pessoal, mas o vídeo é grande, não tem como colocar. Então o link consegue colocar. Lá no nosso canal, lá tem uma parte lá, irmão, que tem vídeo curto. Vai lá na parte de acho que é story. Acho que é story que fala. Lá tem vídeo curto. Tem vídeo de 2 minutos. Tem vídeo até de 1 minuto lá. E cabe nos status. Porque quando você vai compartilhar no status, se é vídeo de 2 minutos, você compartilha ele, depois você vai compartilhar ele de novo. Você vai ver quando você compartilha a primeira vez, quando você vai compartilhar a segunda, ele aparece lá, até onde está preenchido. Aí você pega onde está preenchido e leva até onde vai preencher de novo. É facinho, senão é simples. É só entrar na Google e perguntar como é que faz para colocar um vídeo um pouquinho maior nos status. Lá vai ter todas as explicações. Vai ensinar, tem aplicativo que ensina a cortar os vídeos. Basta a pessoa querer. Se a pessoa querer, ela consegue. Eu também, antigamente, eu não sabia colocar vídeo grande nos status. Aí a cooperadora Priscila falou, pastor, por que você não coloca o vídeo completo? Você coloca só um pedacinho do vídeo. É porque eu não sabia colocar o vídeo completo. Aí eu fui na YouTube, perguntei, pesquisei, achei um vídeo que ensinava. Aí hoje eu consigo colocar o vídeo completo, porque eu procurei. E eu não sabia colocar. Eu colocava só um pedacinho do vídeo, porque eu não sabia. Você vê, quando ela perguntou, por que você não coloca o vídeo completo, pastor? A gente entra lá para ver e não consegue ver o vídeo. Só tem só um pedaço. Eu não sabia, eu fui na Google perguntar na YouTube como é que colocasse um vídeo, se tinha algum aplicativo. Aí eu aprendi a colocar. Irmãos, hoje é o primeiro dia da campanha das causas impossíveis, uma campanha de 12 vezes aqui no monte.
Nós estamos na madrugada na campanha da restauração. Está sendo uma bênção, irmão. Meu Deus. Está sendo uma bênção a campanha da restauração espiritual divina. Restauração espiritual divina de 7 madrugada. Da meia-noite até as 3 horas da manhã de oração. Está sendo uma bênção essa campanha. Para a glória de Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, coloca a mão na tua cabeça. Vamos fazer uma breve oração, orar pela revelação. E já já nós vamos embora. Coloca a mão na tua cabeça, começa dando glória, glória a Deus. Ó Deus poderoso, ó Deus santo, abençoa cada irmão, cada irmã nesta manhã, meu Pai, repreenda, destrói todo o mal. Senhor, aqui no monte nós demos lugar para a palavra, porque nós já estamos na madrugada, orando 3 horas de madrugada. Aleluia, Senhor, meu Pai, que nem ontem eu estava imaginando que as lives têm sido uma benção hoje. Nós temos muitas pessoas que têm nos ajudado através das lives. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus poderoso, abençoa todos os irmãos e irmãs, meu Pai, para abraçar a verdadeira doutrina, para abraçar esse ministério, pessoas. Que o Senhor tem uma obra nesse ministério, meu Pai, que eles possam entrar de verdade para esse ministério, que eles possam nos ajudar. Senhor, ajuda meus irmãos, ajuda minhas irmãs e aqueles que ainda não conheceram, ou aqueles que estão conhecendo esse ministério, que eles possam conhecer esse ministério e ajuda eles, aqueles que estão em grande luta, em grande batalha, porque nós sabemos que muitos, meu Pai, enfrentam a luta quando procuram obedecer ao Senhor. Pessoas que procuram andar também na verdade, enfrentam a luta. É uma batalha espiritual, mas nós estamos aqui para somar, meu Pai. Não estamos aqui para querer ser melhor do que ninguém, nunca seremos melhor do que ninguém, mas estamos aqui para ajudar um ou outro, meu Pai. Aproveitar esse ministério que o Senhor revelou, para esse ministério chegar em vários lugares. E até em outros países, ó Deus, levanta empresários, empresárias para ajudar esta obra. Senhor, levanta. Hoje nós ia estar em Caconde, mas por motivo maior não teve como nós ir. Nós vamos a semana que vem, quinta-feira, se der certo, em nome de Jesus. Nós vamos para Caconde, meu Pai. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, a obra do Senhor, que seja feita a vontade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. Abençoa a cooperadora Neuza Ferreira, a cooperadora Giovana Ferreira, a cooperadora Priscila Ferreira, o cooperador Marcos Mendes. Abençoa a cooperadora Thelma Pereira, a cooperadora Edilane Pinheiro, a cooperadora Letícia Silvia, a missionária Mara, a missionária Maria das Graças. A missionária, meu Pai, a missionária Liliane Rodrigues, a missionária Elane Trindade, abençoa a nossa irmã Maria do Carmo, Maria Solidade, Maria dos Milagres, Maria das Graças, a nossa irmã Suzamar, abençoa a nossa irmã Graucimar, meu Deus, abençoa a nossa irmã Vilma Ferreira, a nossa irmã Lindaura Ferreira, a nossa irmã Breina Santo, abençoa a nossa irmã Issudia e o Rogios Ferreira, o nosso irmão Cássio, o nosso irmão Betinho, o nosso irmão Issudia, a nossa irmã Breina Santo, abençoa, meu Pai, nossa irmã Elisângela Nunes, Silene Nunes, Selma Nunes, abençoa nossa irmã Giliane Soares, Chayane Soares, Angélica Soares. Abençoa cada vida, cada família, abençoa, ó Deus poderoso, ó Deus santo, Deus de mistério, trabalha poderosamente, ó Deus, trabalha poderosamente, oribiclama labaia, oribiclama labalabalabaia, orianda labasterianda labaia, orianda labasterianda labaia, ó Deus, ó Deus, ó Deus, ó Deus, trabalha poderosamente com sinais, com prodígio, com maravilha, com autoridade. Abençoa a Fernanda Barbosa, a Viviane Barbosa, a nossa irmã Kelly, a nossa irmã Graucimar, a nossa irmã Maria Solidade, Maria dos Milagres, Maria das Graças, Maria do Carmo. Abençoa, meu Pai.
cada vida, cada família, cada jovem, cada senhor, cada senhora, meu Deus, queima, 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 queima todo o mal, meu Deus, queima, queima, queima todas as trevas, toda a macumba, toda a bruxaria, feitiçaria, obra de quimbanda, mesa branca, sarabá, magia negra, queima mesmo, ó Deus, oribe, clama, labaia, orianda, lamasterianda, labaia, ó Deus, ó Deus, ó Deus, trabalha poderosamente com sinais, com prodígio, com maravilha, com autoridade, Senhor, de uma forma tremenda, de uma forma poderosa, maravilhosa, meu Deus. Ó Deus, toma a minha família, a família dos meus irmãos, das minhas irmãs, abençoa todos os dizimistas, os irmãos que fizeram o voto das causas impossíveis, essa grande campanha de 12 vezes aqui no monte, da campanha das causas impossíveis, é para o Senhor honrar os votos dos meus irmãos, o voto das minhas irmãs que nos ajudaram, que nós fomos para, aleluia, meu pai, ali para o Paraíba, João Pessoa, e as pessoas fizeram voto para nos ajudar e nos ajudaram. Ó Deus, recompensa cada um, recompensa cada irmão, cada irmã, cada vida, cada família. Abençoa, meu pai, a campanha da madrugada, de 7 madrugada, da meia-noite até as 3 horas da manhã de oração, a campanha, a restauração divina espiritual. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, trabalha, Senhor, trabalha nesta manhã, entra nesta casa, nesta família, oriclama labaia, oribiclama labaia. Ó Deus, muito obrigado também, Senhor, nós trocou o óleo da moto e também, meu pai, a relação, porque tinha quebrado, agora nós colocamos uma nova relação. Ó Deus, ó Deus, ó Deus, louvado seja Deus, meu pai, trabalha poderosamente, louvado seja Deus, ó Deus, orianda labaia, também nós trocou o óleo, Senhor, meu pai, tudo ficou R$190, graças a Deus, abençoou todos os irmãos e irmãs que tem nos ajudado com seu dízimo, com seus votos, aleluia, porque a moto e o carro é uma ferramenta da obra, é uma ferramenta da obra. Quantas vezes nós vem aqui no monte de moto, se nós fosse vir de carro, nós ia gastar 3, 4 vezes a mais. Uma certa vez nós veio de Úbio, daquela trepo, eles cobravam, porque era um amigo, cobrava R$15 para vir e mais R$15 para voltar, aquela época. Louvado seja Deus. Oh meu Deus, meu pai, trabalha também com a moto, nós faz o evangelismo, meu Deus, meu pai, trabalha poderosamente, abençoa todos os dizimistas, ofertantes, abençoa todos os irmãos e irmãs, meu pai, que todos, meu pai, possa cair em si e se despertar enquanto é tempo, que essas irmãs, essas famílias venham se despertar, que o povo venha se despertar. Louvado seja Deus, meu pai, que a multidão venha se despertar enquanto é tempo, alabacanta, alabalabaia. A tua palavra diz: guarda o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Ó Deus, a tua palavra diz para nós trazer em estima, em honra, aqueles que nos orientam, aqueles que realmente querem nós morar no céu, e não há filho que o Senhor não ama, que o Senhor não repreenda. Se o Senhor não repreende é porque o Senhor nos ama. Mas a Bíblia diz que estamos sem correção, aleluia, não somos filhos, mas somos bastardos. Louvado seja Deus, se está sem disciplina, se está sem correção, não é filho, mas é bastardo. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Abençoa cada um de nós, a nossa família, toma nossas vidas, nossas famílias nas tuas mãos, cobre nós com teu sangue, nos livra, nos guarda, nos protege, meu Deus, queima, 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 queima todo mal contra nossas vidas, em nome de Jesus. Irmão, tem 10 pessoas nessa live, 10 pessoas, que Deus tem vitória para essas 10 pessoas, meus irmãos. Deus tem vitória para essas 10 pessoas. Eu estava lembrando, né, irmão, na madrugada retrasada, que Deus falou que ia ter batalha. Aí na live ontem, não sei se os irmãos viu, mas tinha dois contatos lá, é meio estranho um contato lá, até esqueci o nome que tava. Não sei o que lá. Né? Eu falei, meu Deus, Deus revelou ontem, olha hoje.
Louvado seja Deus, mas graças a Deus deu tudo certo. Irmão, tem 5 pessoas que Deus está entrando com providência na vida dessas 5 pessoas. Irmão, tem 12 pessoas que Deus está preparando vocês, porque vocês vão fazer parte desse ministério. Vocês vão fazer parte desse ministério. Deus está preparando vocês, porque vocês vão fazer parte desse ministério. O Senhor está falando isto. Louvado seja Deus. Irmão, tem 4 pessoas. Eu não sei, parece que a mensagem está parada aqui. Irmão, manda algumas mensagens aí. Parece que está parada as mensagens aqui, irmão. Parou bem na Maria Sororidade, abaixo da irmã Graucimar. Manda mais aí, irmão, porque faz tempo que está a mensagem da Maria Sororidade aqui, está escrito aqui, ó. É verdade. Só que já faz tempo que está essa mensagem aqui e não sai disso. Será que parou aqui? Manda a mensagem aí, irmão. Vamos ver se parou as mensagens mesmo. Ou é porque as pessoas parou mesmo. Ou se é o celular que não está mais mandando as mensagens. Deixa eu entrar no outro celular. Vou entrar no outro celular e vou entrar na live pelo outro celular para me ver. Porque parece que está parado aqui, irmão. Na tela do celular está parado. Os irmãos estão mandando mensagem aí, irmãos? Deixa eu ver aqui. Porque está parado ainda. Vamos ver aqui. A gente acaba se frustrando, né? Porque o ser humano, todo ser humano, não é 1, não é 2, não é 3, é todo. Parece que está parado, né, irmão? Eu entrei aqui. Deixa eu ver aqui de novo. Glória a Deus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. É, irmão, que no outro celular tá indo. Mas no meu celular que eu tô fazendo a live, tá parado. Ó, no outro celular eu tô vendo várias mensagens. Irmã Suzamar, Edilane Pinheiro. Só que no meu celular aqui, no meu celular que eu tô fazendo mesmo, tá parado. Parou bem aonde a Maria Sororidade fala, verdade. E essa mensagem está há mais de 15 minutos parado. Só que no outro celular está normal. As mensagens estão normal. Só que no outro celular está normal. Ó, no outro celular está... Até a irmã Mandu Gomes está com nós. A irmã Rayane, a irmã Giliane Soares. Maria do Carmo. Só que no outro celular aqui está parado, irmão. Tipo, eu tô aqui fazendo aqui, eu não tô vendo a mensagem de vocês. Só se eu entrar no outro celular para ver. Irmão, tem 21 pessoas. Deus está dando uma bênção grande. Deus está dando uma bênção grande para 21 pessoas, meus irmãos. Deus está dando uma bênção muito grande. Irmão, tem 12 pessoas. 12 pessoas. Que Deus está entrando com providência no meio da tua família. Que Deus está entrando com providência no meio da tua família. Louvado seja Deus. Deus tem um milagre a realizar na vida da nossa irmã Graucimar. Deus tem um milagre a realizar na vida da nossa irmã Graucimar. A cooperadora Letícia Silvia, a cooperadora Thelma e a cooperadora Edilane Pinheiro. Vocês vão tomar posse de uma bênção. Vocês vão tomar posse de uma bênção. O outro celular que está falando aqui, ó. Louvado seja Deus, a missionária Liliane Rodrigues. Deus vai pelejar pela tua família. Liliane Rodrigues, Deus vai pelejar pela tua família. Liliane Rodrigues, Deus vai pelejar pela tua família. Liliane Rodrigues, Deus vai pelejar. Acho que é Tavares José, irmãos. O nome Tavares José. É porque é no outro celular que eu estou olhando aqui. E a claridade aqui quase não deixa ver as mensagens. E a claridade aqui quase não deixa ver.
claridade e a nossa irmã Fabíola. Deus está dando uma bênção grande para vocês. Deixa eu ver. Eu dei uma mexida aqui no celular agora, deu certo, irmão. Eu dei uma desligada e liguei ele. Agora deu certo as mensagens. Tá andando. Tinha parado, travado a tela dele. A tela travou, normal a live, só que os nomes ficou parado ali. Agora tá vindo as mensagens certas aqui. A nossa irmã Cláudia. A nossa irmã Cláudia Carvalho. Deus está te dando uma bênção, irmã. A nossa irmã Cláudia Carvalho. Deus está te dando uma bênção. A nossa irmã Chayane. Deus tem uma obra a realizar na tua vida, irmã Chayane. Grande é a obra de Deus na tua vida, minha irmã. Louvado seja Deus, a nossa irmã Mandu Gomes. Ei, irmã Mandu. A irmã Mandu estava arrebatada, irmã. Meu Deus, a irmã Mandu estava arrebatada. A irmã Mandu ficou arrebatada por alguns meses, né? Eita, glória a Deus, voltou do arrebatamento, irmã Mandu. Que maravilha. A nossa irmã Michilene Santos. Deus tem uma vitória grande para colocar nas tuas mãos, irmã Michilene Santos. A nossa irmã Alineide Gomes. Deus tem uma vitória para a nossa irmã Alineide Gomes. Deus tem uma bênção para dar para a nossa irmã Rayane Rodrigues. A filha da missionária Liliane Rodrigues, a irmã Rayane. Deus tem uma bênção para colocar nas tuas mãos. Louvado seja Deus. A nossa irmã Rajel Abreu Rodrigues, Deus tem uma vitória para você, irmã. Deus tem uma vitória para o esposo da cooperadora Edilane Pinheiros. Deus tem uma vitória para o esposo da nossa irmã Suzamar. Oh, maravilhas. A nossa irmã Angelita, mamãe da Giliane Soares. Deus tem saúde para você, minha irmã. Deus tem vitória para você, minha irmã Angelita. Louvado seja Deus. Eu estava olhando, né, irmão? Não sei o que aconteceu com o zap da nossa irmã Angélica. A nossa irmã Angélica Soares, né? Que parece que eu mandei mensagem para ela, oração. Eu mandei oração uns 2, 3 dias. E até hoje, vamos supor, como tivesse bloqueado, né? Ou o zap dela deu problema, ou ela trocou de zap. Eu mandei oração já uns 3 dias para ela. E até hoje não chegou a oração até a ela. A nossa irmã Angélica Soares. Eu não sei se ela trocou de zap, né? Eu não sei o que aconteceu. Que eu sempre estou mandando oração no privado da Chayane. Sempre eu estou mandando oração. Sempre eu estou mandando oração no privado da Giliane Soares. E também estava mandando oração, né? Para a nossa irmã Angélica Soares. Deixa eu ver, a Giliane respondeu. Ah, certo, ela não tem mais, tá certo. Louvado seja Deus. Então tá certo, irmã Giliane, tá certo. Louvado seja Deus, porque ela tinha ajudado com dízimo, né? Ela tinha mandado o dízimo, aí nós mandou oração, ela viu. E depois ela continuou mandando oração. Essa mãozinha junto, ó. A irmã Rose Miranda. Apaga para toda essa mãozinha junto, irmã. Essa mãozinha junto, ela é da Aparecida. E ela é de budista. Apaga para toda, irmã Rose Miranda. Essas duas mãozinhas juntas assim, ó. Ela não diz amém, ela é maligna. Apaga para todos. Eu queria que algum dos irmãos, algum das irmãs, mandasse para mim lá no 8030, aquele cartaz que fala dessa mãozinha junto, né? Mandasse para nós, irmão, para nós mostrar para nossa irmã Rose Miranda. Eu vou ver se eu apago aqui para todos, né? Pronto, apaguei para todos. Porque é maligna essas mãozinhas junto. Louvado seja Deus, eu apaguei para todos. Quem tiver aquelas mãozinhas junto, né, irmão? Para mim mostrar aqui, para as pessoas verem que é maligna. Agora deu certo. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Irmão, tem 16 pessoas nessa live. 16 pessoas que Deus tem uma bênção grande para dar para vocês.
As irmãs que tem aquelas mãozinhas juntas aí, manda para nós. A cooperadora Letícia, a cooperadora Thelma, a missionária Liliane Rodrigues, ou a nossa irmã Daniela Maria, né? Quem tiver aí mais fácil aí, manda aqui no zap 8030, é no zap 8030, porque o outro zap, né? Ou seja, o outro número nós está usando aqui nós está usando o celular no canal, né? Para nós estar aqui na live. Aí tem que mandar no 8030, no zap 8030. Nós queríamos mostrar para essas pessoas, louvado seja Deus. Irmão, tem 17 pessoas que Deus está queimando obra de macumbaria. 17 pessoas, Deus está queimando obra de macumbaria. Irmão, tem 8 pessoas que Deus está dando saúde para 8 pessoas. Deus está dando saúde. Tem 7 pessoas, irmão, 7 pessoas. Deus está abrindo porta. Deus está abrindo porta. Irmão, nós vamos parar por aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Às 23h20 estaremos ao vivo com os testemunhos. Meia-noite nós entramos em oração e vamos até as 3h da madrugada. Deus abençoe todos vocês. Fica todos na paz do Senhor Jesus. A paz que eu sinto agora não é passageira, é dada por Jesus e dura a vida inteira. O mundo não conhece a paz que Jesus dá, por isso eu desejo essa paz anunciar. Eu sou feliz. Irmão, Deus abençoe todos, fica todos na paz do Senhor Jesus.